Olá! É importante que se saiba que a grande diferença entre a ressurreição e a reencarnação é que a primeira tende a fazer reviver o corpo de uma pessoa morta, situação que, cientificamente, não tem sentido. E a segunda revive o espírito em um novo corpo pela concepção de um feto, e nesse caso, a ciência tem uma gama de elementos para verificar esta ocorrência. Por outro lado, é importante que se tenha o conhecimento de que a mediunidade é o intercâmbio entre o ser humano e o espírito, encontrada em níveis diferentes em qualquer pessoa, independente de religião ou credo. E isso é o que se irá tratar aqui no tema a ser apresentado. Estes assuntos encontram-se nos livros A Reencarnação Revelada pelos Espíritos a Allan Kardec e Intercâmbio com o Mundo Espiritual, ambos de minha autoria. Certamente, estas e outras obras poderão ser encontradas em e-book ou impressas no site www.leituraesabedoria.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, não deixe de fazê-lo. Dessa maneira, terão contato com vídeos que apresentam assuntos bem atuais. Bom, vamos ao tema? Bem, para quem não sabe, a reencarnação é a ação em que uma personalidade espiritual encarna uma ou por diversas vezes no mundo material com a missão de se aprimorar e evoluir como espírito. Para melhor exemplificar ou ter uma ideia a esse respeito, seria como se um homem estivesse em seu país de origem e de tempos em tempos viajasse para outros países e ficasse por um período em cada um deles, adquirindo toda a experiência que esses lugares oferecem. Com isso, todas as vezes viria mais enriquecido com os conhecimentos, aumentando cada vez mais a sua bagagem. A reencarnação é conhecida há muito tempo. Platão já falava dela em suas obras. E desde a antiguidade, esse conceito faz parte das religiões e filosofias orientais. Na civilização egípcia dos faraós, ela também era o fundamento de suas religiões há 7.000 anos. Na verdade, a reencarnação é o maior fundamento da doutrina espírita. Por causa da grande divulgação pelo cinema, televisão e internet, hoje se tornou muito popular em todo o mundo. Naturalmente, o conceito da reencarnação está impregnado de misticismo e de fé. Mas há cada vez mais relatos impressionantes de lembranças e marcas de supostas vidas passadas que atrai cada vez mais o interesse da ciência. Para se ter ideia do que está se falando, a revista Super Interessante, certa feita, publicou que na Universidade de Virgínia, uma das mais prestigiosas universidades públicas dos Estados Unidos, pesquisadores da área de saúde mental dedicam-se há décadas a desafiar os céticos. Ali são estudados, entre outros casos que ultrapassam os contornos da ciência convencional, relatos sobre reencarnação. Muitos deles submetidos à checagem. Resultados conclusivos não há, mas eles são, no mínimo, intrigantes. À frente da divisão de estudos da personalidade, esteve o mais famoso pesquisador sobre o assunto, o médico psiquiatra e parapsicólogo canadense Ian Pretman Stevenson, que viveu entre 1918 e 2007. Seus livros e textos em publicações científicas descrevem casos de crianças que se recordariam de vidas passadas e de pessoas com marcas de nascença que teriam sido originadas por cicatrizes de existências anteriores. Acertadamente,
Stevenson e sua equipe avaliaram casos de reencarnação de forma que consideraram a mais apurada possível. Fizeram entrevistas, confrontaram a versão narrada com documentações, compararam descrições com fatos que só familiares da pessoa morta poderiam saber. Por tudo isso, ele se tornou um dos maiores responsáveis por ajudar a deslocar, ainda que apenas um pouco, o conceito da reencarnação do campo da fé e do misticismo para o campo da ciência. Mas o que levou este renomado médico, com mais de 60 anos de carreira na área médica e tantos outros pesquisadores, a encararem a reencarnação como uma hipótese válida? Bem, são histórias como, por exemplo, a de uma menina nascida em 1948, de uma rica família da Índia, que se tornou protagonista de um dos casos mais clássicos, digamos assim, da literatura médica sobre vidas passadas. A história é descrita em um dos livros de Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, sem versão brasileira. E se assemelha a outros registrados pelo mundo sobre lembranças reveladoras ocorridas principalmente na infância, mas ao contrário da maioria, não está relacionado a mortes violentas, confrontos ou traumas. A história da menina é simples. Aos 3 anos de idade, viajava com seu pai quando de repente apontou uma estrada que levava à cidade de Katni, na Índia, e pediu ao motorista que seguisse por ela até onde estava o que chamou de minha casa. Katni está localizada a mais de 160 quilômetros da cidade em que a menina morava. Logo em seguida, a menina começou a descrever uma série de detalhes sobre a sua suposta vida em Katni. Disse que lá seu nome fora Bia Patika e que tivera 2 filhos. Deu detalhes da casa e o pai da menina passou a anotar as memórias da filha. 7 anos depois, em 1959, ao ouvir estes relatos, um pesquisador de fenômenos paranormais, o indiano Sri H.N. Banerjee, visitou Katni, pegou as anotações do pai da menina e as usou como guia para entrevistar a família Patak. Tudo o que a menina havia falado sobre Bia, falecida em 1939, batia. Até então, nenhuma das 2 famílias havia ouvido falar uma da outra. Naquele mesmo ano, o viúvo de Bia, um de seus filhos e seu irmão mais velho, viajaram para a cidade onde a menina morava. Chegaram sem avisar e sem revelar suas identidades ou intenções aos moradores da cidade, pediram que 9 deles os acompanhassem à casa da menina. Stevenson relata que imediatamente a menina reconheceu e pronunciou os nomes dos 3 visitantes. Ao irmão, chamou pelo apelido. Semanas depois, seu pai a levou para Katni, para a casa onde ela dizia ter vivido e morrido. A menina, conta Stevenson, tratou pelo nome cada um dos presentes, parentes e amigos da família. Lembrou-se de episódios domésticos e tratou os filhos de Bia, então na faixa dos 30 anos, com a intimidade de mãe. A menina tinha apenas 11 anos. As 2 famílias se aproximaram e passaram a trocar visitas, aceitando o caso como reencarnação. O próprio Stevenson testemunhou um desses encontros em 1961. Ao contrário de muitos casos de memórias relatadas como de vidas passadas, as da menina continuaram acompanhando-a na fase adulta, quando ela já estava casada e formada em botânica. Assim como esse, há milhares de outros episódios intrigantes, alguns mais, outros menos verificáveis. Somente na Universidade da Virgínia há registros de mais de 2.500 casos desse gênero. Acontece que, para a ciência, a ocorrência de casos isolados, ainda que numerosos, não prova nada. Os céticos atribuem essas histórias a fraudes, coincidências ou
autoinduções, às vezes bem intencionadas, mas embora a ciência duvide da reencarnação, a humanidade convive acreditando nela e faz tempo. Segundo a revista Super Interessante, no século XIX, o francês Hippolyte Léon Denisat Rivail, Allan Kardec e outros estudiosos dedicaram-se a um tema então em voga na Europa: os fenômenos das mesas giratórias, em que os sensitivos alegavam que espíritos se manifestavam com o mundo dos vivos. Kardec escreveu uma série de livros sobre as experiências mediúnicas que observou e, tendo como base a ideia da reencarnação, fundou a doutrina espírita. Para os espíritas, a reencarnação é um ponto pacífico, mas muitos deles preferem dar crédito a relatos embasados no cientificismo. Por outro lado, a parapsicologia é um campo de investigação dos fenômenos psíquicos e paranormais. Este termo foi criado pelo psicólogo Max Dessour no ano de 1889, apesar de o conceito ter surgido uns anos antes com o nome de pesquisa psíquica em Londres. Efetivamente, o propósito da parapsicologia é o desenvolvimento de pesquisas científicas no campo da reencarnação, das experiências de quase morte e das sensibilidades mediúnicas, tais como precognição, retrocognição, telepatia, projeção da consciência, clarividência, telecinesia e outras atividades com teor paranormal. Naturalmente, ao pesquisar e investigar fenômenos psíquicos e paranormais em pessoas com essa capacidade, a parapsicologia começa a comprovar experimentalmente a realidade da vida pós-morte e o que há de concreto por trás de tudo isso, indo de encontro ao conceito desse mundo científico composto por céticos e materialistas, que em certa medida acaba por enfraquecer o conceito filosófico e religioso de dogmas e até de práticas ritualistas, abalando a fé de seus seguidores. Seguramente, na parapsicologia, o fenômeno da paranormalidade é investigado a partir do comportamento do indivíduo, pela sua história nesta vida e através de seu subconsciente, e nesse caso, o final é muito parecido com o que acontece na casa espírita. O estudo do comportamento de cada pessoa aparece de forma coerente, de maneira ainda imprecisa para a ciência, mas com comprovação empírica podendo ser confirmada com a realidade do fato apresentado. Na verdade, é a partir da investigação do espiritismo que se dá pelo estudo e pela prática do fenômeno mediúnico ou pela pesquisa da parapsicologia no desenvolvimento de análise do comportamento humano, que o mundo chegará à comprovação científica da existência de fenômenos paranormais e psíquicos, transformando assim a parapsicologia e o fenômeno mediúnico em um conhecimento natural da sociedade. E isso sem esquecer que a humanidade progride na evolução de seus conceitos, conquistados pelas novas gerações, derrubando mitos e superstições. Na realidade, as pesquisas científicas sobre o fenômeno mediúnico têm acontecido a partir da divulgação mais ampla da codificação do espiritismo feita por Allan Kardec, que organizou todos os tipos de mediunidade em O Livro dos Médiuns. A partir daí, William James, psicólogo e filósofo pragmatista que viveu entre 1842 e 1910, fundou na Universidade de Harvard o primeiro laboratório americano de psicologia. Por mais de 2 décadas, investigou o fenômeno da mediunidade, desenvolvendo as suas pesquisas com o auxílio de vários médiuns, dentre eles Leonore Piper, defensora de que a possessão mediúnica era uma maneira natural e também especial que algumas pessoas com dons mediúnicos tinham como uma personalidade alternativa, mas que isso não representava nenhum sinal de problemas mentais. No início do século XX, publicou um importante relato de uma manifestação mediúnica de Richard Hodgson
que tinha sido em vida um pesquisador psíquico. Sem dúvida, suas pesquisas foram realizadas a partir de informações passadas pelos médiuns em transe. Isso ocorreu quando, em trabalho psíquico, os médiuns relatavam dados sobre as pessoas presentes naquele espaço, os quais eram analisados pelo pesquisador, que por meio de hipóteses chegava às suas conclusões quanto à veracidade do fenômeno, contribuindo assim com o desenvolvimento dos estudos espíritas. Evidentemente, Carl Gustav Jung, que viveu no período de 1875 a 1961, teve o seu interesse manifestado pelos fenômenos mediúnicos em sua dissertação publicada no ano de 1902, com o título Sobre a Psicologia e a Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos. Seu interesse pelo assunto surgiu na última década do século XIX, quando investigou durante 11 anos fenômenos que ocorriam com a sua prima adolescente. À época, concluiu se tratar de um caso de histeria, mas especialmente de sonambulismo de causa hereditária. Depois de muitas investigações de outros casos de mediunidade, Gustav Jung chegou à conclusão que a mediunidade não é uma patologia. Segundo ele, a sua origem estaria no inconsciente do médium. Apesar dessa conclusão, não descartou a possibilidade de origem paranormal e a real comunicação de um espírito desencarnado. Assim, concluiu que o assunto necessitava de maiores estudos. A partir daí, muitos cientistas têm investigado o fenômeno mediúnico e, aos poucos, começaram a chegar a resultados bastante favoráveis em relação à veracidade dessa capacidade psíquica. Nesse contexto, em 2008, nos Estados Unidos, foram realizadas algumas pesquisas. A Universidade da Pensilvânia, em conjunto com a Universidade Thomas Jefferson, e com algumas universidades brasileiras, desenvolveu trabalhos embasados na neurociência moderna, os quais constituíam em medir as atividades cerebrais de 10 médiuns brasileiros saudáveis no momento da psicografia. Acertadamente, os estudos constataram que durante os transes mediúnicos, as áreas do cérebro menos ativadas foram aquelas mais ativadas em pessoas em estado normal de vigília que estão exercendo a mesma tarefa. Verificaram também que os textos psicografados eram mais complexos do que aqueles produzidos em estado normal. Por certo, depois de analisarem alguns outros processos em que os médiuns foram submetidos, chegaram a resultados compatíveis com os defendidos pelo conhecimento espírita, no que diz respeito à autoria dos textos psicografados. Esses pertenciam aos espíritos comunicantes e não aos médiuns. Presumivelmente, trabalhos científicos como este já estão acontecendo em todo o mundo, e com um pouco mais de pesquisas se chegará a conclusões realistas. Assim também, em uma reportagem na revista Isto É, em 2010, ficou claro que o objetivo maior do psiquiatra Sérgio Felipe Oliveira, professor de Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da USP e também membro da Associação Médica Espírita de São Paulo, é obter a comprovação científica da mediunidade. E para isso, tem analisado a glândula pineal de várias pessoas através de exames de tomografias. A conclusão aponta que as pessoas que apresentam uma quantidade maior do mineral cristal de apatita na pineal têm maior facilidade no desenvolvimento das mediunidades de psicografia e psicofonia. Na realidade, pesquisadores em todo o mundo e em grande percentual na Europa têm estudado a prática e a utilização de aparelhos como microcomputadores, televisão, rádio, telefone e gravadores para a comunicação com pessoas que já desencarnaram. Por meio desse método, alguns médiuns têm tido a oportunidade de reproduzir mensagens e até imagens desses indivíduos.
Evidentemente, a investigação mais recente que vem sendo realizada refere-se ao uso de microcomputadores para visualizar imagem e mensagens de pessoas que já não se encontram neste mundo. Aparelhos como impressoras comuns, scanners e telas de computadores transmitem sons e imagens até então desconhecidos pelos encarnados e que só poderiam ser transmitidos por informantes do mundo espiritual. Racionalmente, estes acontecimentos têm sido estudados por engenheiros e técnicos em eletricidade e eletrônica, físicos e até por parapsicólogos e religiosos que de alguma forma conseguem atestar a veracidade dessas comunicações. É bom que se saiba que até hoje já foram publicados quase 100 títulos a respeito da transcomunicação instrumental, nome dado a esse procedimento. Incontestavelmente, há fraudes em todas as coisas que são feitas, mas também existem pessoas sérias, íntegras, de caráter ilibado e honestidade, que investigam e produzem estas práticas trazendo informações confiáveis. Indubitavelmente, a constatação da veracidade do fenômeno mediúnico deve-se a resultados e fatos já experimentados por muitas pessoas em diversos momentos da caminhada espiritual, o que demonstra a existência de uma inteligência externa. Na verdade, todos temos então que nos curvar a este elemento que de passo a passo vai conquistando posições para decifrar o enigma da reencarnação. Da mesma forma como a ciência chegou à comprovação de que a Terra é redonda a partir de conceitos práticos de Galileu. Na sequência, a física newtoniana, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Certamente, a modernização de técnicas, a descoberta a cada ano de sofisticados aparelhamentos e a grande vontade de grupos de cientistas que têm derrubado preconceitos e crendices ao estudar com otimismo novos conceitos, fará com que no tempo certo da evolução da humanidade se reconheça definitivamente a manifestação mediúnica e a reencarnação como ciência e a necessidade deste mecanismo e processo no progresso de nosso mundo. É bem verdade que todos esses fatos levam ao entendimento de que a ciência descobrirá a seu tempo a equação física que demonstrará a veracidade da mecânica da mediunidade e da reencarnação. Por tudo o que foi apresentado, é importante saber que o objetivo da reencarnação é a expiação que cada um tem que ser submetido e o aprimoramento progressivo da humanidade, entre outros propósitos. E é aí que se percebe a justiça universal. A cada nova existência, o ser espiritual dá um passo no caminho do progresso. Se gostaram do assunto, façam um comentário, deem um like e não se esqueçam, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. Assim serão avisados e terão acesso a outros vídeos. Compartilhem com outras pessoas. Muita paz!